as 7 igrejas da Ásia. Já vimos a primeira igreja, a igreja de Éfeso, dos anos 33 ao ano 100 depois de Cristo. Vimos a igreja de Esmirna, a igreja que foi do ano 100 ao ano 316 depois de Cristo. Logo em seguida, vimos a igreja de Pérgamo, a igreja que foi dos anos de 316 ao ano 500 depois de Cristo. Em seguida, vimos sobre a igreja de Tiatira, a igreja das trevas, que vai dos anos 500 ao 1500, um milênio, um ano em que a igreja fechou a palavra, virou as costas para Deus e se contaminou, se desviou. Deus, então, na igreja de Sardo, a igreja que vai de 1500 ao 1700, Deus levanta este homem. Deus levanta este homem que, lendo a palavra de Deus, ele procura primeiro fazer uma reforma na sua própria vida, uma reforma na igreja. Não foi possível, ele se afastou e Deus o usou para fazer uma reforma no mundo todo. Como dissemos, ao longo dos séculos, Deus foi levantando grandes homens. Podemos nos lembrar de John Hus, podemos nos lembrar de John Bunyan, podemos nos lembrar de muitos servos de Deus que ele usou, que o Senhor usou. Porém, nestes anos, de 1500 a 1700, nós temos alguns servos de Deus que foram levantados. Estes são chamados de os reformadores. Nos lembramos então destes homens que marcaram a sua época. E estes servos de Deus, eles tinham muitas diferenças, estes reformadores. Lutero, Calvino, estes servos de Deus tinham muitas diferenças entre si. Porém, estes servos de Deus eram marcados por 5 mudanças, que chamamos as 5 solas, as 5 afirmações bíblicas. A primeira, sobre as Escrituras, somente as Escrituras é a verdade, somente a fé em Cristo, somente Cristo. Não é Cristo e mais santos, Cristo e mais Maria, Cristo e mais Pedro, é Cristo só. Então, primeiro, só a Escritura. Segundo, só Cristo. Somente a salvação pela graça, não é pelas obras, não é pelos méritos. Somente a fé em Deus. Não é esforço humano. E, acima de tudo, a glória somente a Deus. É Ele que merece, Ele que recebe a glória, o louvor para sempre. Portanto, quando nós pensamos nestas igrejas, nos lembramos do grande amor de Deus que ao longo dos séculos tem usado homens e mulheres. Depois desta quinta igreja, a igreja de Sardes, em que estes grandes reformadores foram levantados, defendendo a Bíblia, defendendo Cristo, defendendo a salvação, defendendo a fé e defendendo a glória somente a Deus. Aí nós temos o período da sexta igreja, chamada de a igreja de Filadélfia. É a igreja missionária que vai em Apocalipse capítulo 3, dos versos 7 em diante. Apocalipse capítulo 3, dos versos 7 ao 13, a igreja de Filadélfia, a igreja missionária. Agora é a igreja que Deus levanta os grandes homens para pregar a sua palavra. É a igreja de Charles Finney, é a igreja de Moody, é a igreja de Billy Graham, é a igreja que vai para as praças públicas, é a igreja que vai para a televisão, é a igreja que usa todos os meios possíveis para enviar missionários, é a igreja que cumpre a missão dada por Jesus em Mateus capítulo de número 28, versos 19 ao 20, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado, este será salvo.
E Jesus disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Meus amados amigos, nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja de Filadélfia, esta igreja que vai dos anos de 1700 até o arrebatamento da igreja. Estamos vivendo os momentos finais da história da igreja, como a igreja que ainda tem compromisso com a palavra de Deus, a igreja que cumpre a sua obrigação. Porém, queridos amigos, estamos vivendo numa transição da igreja de Filadélfia, a igreja missionária, para a igreja de Laodiceia. A igreja mundana, a igreja fria, a igreja morna, a igreja em que Cristo já não pode mais entrar na igreja. A igreja em que, se fosse tirada o Espírito Santo, para muitas não iria fazer diferença, porque já estão vivendo Laodiceia, a igreja morna, a igreja fria, a igreja que o Senhor diz: eu tenho vontade de vomitar da minha boca. A igreja para quem Jesus diz aqui no capítulo 3, verso 19, eis que estou à porta e bato, assim como bati na porta da igreja de Éfeso, para que voltasse ao primeiro amor, assim como bati na porta da igreja de Tiatira, para que se convertesse, para que se corrigisse, mas ela não quis. Novamente o Senhor está batendo nas portas da igreja de Laodiceia, a igreja dos últimos tempos, a igreja do não tem nada a ver, a igreja do que se esqueceu o que é moralidade, uma igreja que está vivendo uma vida sem compromisso com Cristo, uma igreja que está negociando os absolutos do Evangelho, uma igreja onde Cristo está do lado de fora. Uma igreja onde o Senhor não tem a primazia, Ele não está mais sendo o cabeça da igreja, não está mais sendo o fundamento da igreja. Hoje estão colocando outras práticas, outros costumes, outras crendices. Hoje estão colocando o sincretismo religioso dentro da igreja. Hoje estão querendo o paraíso aqui mesmo. Hoje, pastores e líderes muitas vezes estão construindo os seus próprios pináculos e pulando lá de cima para que as pessoas vejam e batam palmas e aplaudam, não ao Senhor, mas a Ele. Portanto, estas são as 7 igrejas da Ásia. Queridos amigos, a história da igreja começou. A história da igreja tem continuado ao longo dos séculos. A história da igreja na terra vai terminar. Mas eu quero dizer a você que quando tudo e todos passarem, quando a história terminar na terra, a verdadeira igreja de Cristo, os verdadeiros servos de Deus, estarão com Cristo para sempre. Nós devemos nos examinar, porque Jesus disse a muitos que dizem Senhor, Senhor, mas não entrarão no meu reino. Muitos que fazem milagres e que expulsam demônios, mas que estarão para sempre afastados. Muitos que naquele dia ouvirão as palavras: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Que Deus te ajude a que naquele dia você seja recebido pelo bom pastor, e que o bom pastor, Jesus, o Senhor da igreja, o dono da igreja, Ele possa dizer naquele dia: bem estar, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Vamos viver eternamente aqui na casa do meu Pai. Que seja assim também na tua vida. Que Deus te abençoe. Lembre-se, a história da igreja é a história da humanidade na terra. E que Deus continua dirigindo a história e nada escapa das mãos dele. O que é que eu hoje preciso reformar na minha vida? O que é que eu preciso reformar na minha igreja, na minha geração, no meu tempo? Deus te abençoe, Deus te ajude, Deus ajude a todos nós.